Fala, senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Me chamo Gabriel Mendonça e nessa nossa aula nós vamos aqui realizar uma bateria de questões da Lei 12.846, tá? A lei como nós conhecemos aí como Lei de Anticorrupção, beleza? Então vamos para cima. Separei aqui 20 questões, uma bateria de questões aqui para estar realizando sobre a Lei de Anticorrupção, beleza? Então vamos lá. As questões que eu separei aqui são questões de concursos, tá? Questões da FGV, da CESP e da IDECAM, beleza? Então, antes de nós começarmos aqui, eu gostaria de pedir aos senhores que deixassem o like e se inscrevessem no canal, beleza? Aqui nós disponibilizamos aqui para os senhores, a gente grava aqui para vocês, aulas sobre legislações penais extravagantes, né? E também, né, sobre algumas legislações específicas, né? Como, por exemplo, algumas legislações estaduais aí do estado de Ceará, principalmente aí, que são cobradas no concurso aí da Polícia Penal, né, do estado de Ceará, beleza? Nesse momento aqui de pós-edital. Então, sem mais delongas, já me apresentei para os senhores. Vamos agora para as resoluções das questões, beleza? Então, vamos para cima. Vamos embora. Primeira questão. Uma das empresas participantes de um esquema responsável pela prática de fraude de licitações públicas propôs-se a colaborar efetivamente com a administração pública. O órgão competente para celebrar os acordos de leniência no âmbito do Poder Executivo Federal, bem como no caso de atos lesivos praticados contra a administração pública estrangeira, Senhores, qual é o órgão que vai propor o acordo de leniência tanto no campo do Poder Executivo Federal quanto no campo de atos contra a administração pública estrangeira? CGU, né, senhores? Gabarito aí, letra E, certo? A CGU, a Controladoria Geral da União, ela é responsável tanto ali para propor o acordo de leniência ao Poder Executivo Federal, né, ao que estiver no campo do Poder Executivo Federal, como também aos atos lesivos ali praticados contra a administração pública estrangeira, beleza? Nesse ponto aqui, senhores, sobre a administração pública estrangeira, eu gostaria de fazer um adendo aos senhores, tá? A nossa lei, né, a nossa lei 12.846, a nossa lei de anticorrupção, ela é uma lei que ela vai julgar, né, ela vai condenar, né, civil e administrativamente, e também de maneira judicial, que nós vamos ver mais para frente, as empresas, né, as pessoas jurídicas que praticam atos que sejam ali contrários, né, que sejam ali contra, que se apresentem contra a administração pública brasileira. Só que também é campo de atuação, né, da nossa lei julgar atos que sejam ali contra a administração pública estrangeira, beleza? E neste caso, quem vai propor acordos de leniência, professor, o que são acordos de leniência? Acordos de leniência vão ser acordos que, digamos, que vão facilitar, que as empresas podem estar ali realizando, tá? Se elas cumprirem alguns requisitos, nós vamos ver inclusive esses requisitos, tá? Então, se elas cumprirem determinados requisitos, elas podem estar realizando esse acordo de leniência. E o que vai beneficiar, né? O que vai ser de positivo para aquela empresa ali realizar esse acordo? Bom, dentro desse acordo de leniência, aquela empresa que estaria sujeita a uma multa, pode haver a redução, né, do valor dessa multa de até 2/3. A empresa ela poderá não estar mais, né, sujeita a uma sanção, né, administrativa, que nós conhecemos como a publicação, né, extraordinária, né, que nós conhecemos ali que vai ser na forma de extrato de sentença, né. Nós vamos ver ali mais para frente. Então, o acordo de leniência, em suma, senhores, é um acordo que vai beneficiar a empresa, tá? Mas é um acordo que não pode ser apurado por toda a empresa. As empresas, para serem sujeitas, né, para poderem realizar esse acordo, em suma, elas precisam cumprir alguns requisitos. E creio que os senhores já tenham visto quais são eles, né? Por isso que estão realizando as questões aqui, beleza? Então vamos lá. Nosso gabarito aí, letra E, tá? Porque é a CGU que vai ser responsável por realizar tanto ali acordo de leniência, né? Tanto o acordo de leniência por parte do Poder Executivo Federal, quanto por parte, né, dos atos ali contra a administração pública estrangeira, beleza? Próxima questão. O Brasil é signatário da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, realizada pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Oportunidade em que restou consignado que os participantes deveriam implantar medidas para dar mais efetividade ao combate à corrupção, seja em seu território ou em outras nações. Beleza. No que concerne a chamada Lei Anticorrupção, né, Lei número 12.846 de 2013, assinaram a opção correta. Beleza.
Então, nós vamos procurar a correta. Vamos lá. Item A. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas subjetivamente. Senhores, aqui você já para, né, irmão? Porque já sabe que está errado, certo? Senhores, a responsabilização das pessoas jurídicas, ela vai ser só de forma objetiva. Tem diferença, professor? Tem sim, irmão. A responsabilização objetiva é aquela que não importa, ela despreza o dolo e a culpa, tá? Então ela não vai analisar dolo nem culpa, não. Não importa se a empresa teve dolo ou culpa, beleza? Ela vai estar sujeita, ela vai ser responsável da mesma forma. Então não há análise de dolo ou culpa, tá? O dolo e a culpa é desprezado. O que é diferente no caso da responsabilização subjetiva. Beleza? E qual é a nossa aqui? A da nossa lei aqui é a objetiva. Então tá errado, beleza? Então a gente já para por aqui, né? O que já não nos interessa mais o item A, beleza? Próxima questão, perdão, próxima alternativa. A responsabilização da pessoa jurídica exime, isto é, desobriga a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores. Certo ou errado? Errado, né, senhores? Por quê? Não é porque uma empresa vai estar, não é porque a empresa está sujeita à lei que os dirigentes e os administradores não vão estar, né? Pelo contrário, há um fato interessante aqui que vocês, inclusive, não sei se já observaram, que cai muito em questões, inclusive nós vamos fazer questões sobre isso, que é o quê? As pessoas jurídicas, elas vão estar sujeitas a uma responsabilidade, objetiva, né? Foi o que eu falei para os senhores agora, tá? As pessoas jurídicas, elas vão estar sujeitas a uma responsabilidade, né, objetiva, tá? Agora, os dirigentes ou os administradores, eles vão ser responsabilizados? Aí há um adendo, há uma observação. Os dirigentes ou administradores, eles vão ser responsabilizados, responsabilizados na medida da sua culpabilidade. Então, senhores, já há uma diferença aí, beleza? Enquanto as pessoas jurídicas são responsabilizadas de forma objetiva, os dirigentes ou administradores, eles vão ser responsabilizados na forma da sua culpabilidade. Não é que eles vão estar sujeitos apenas a atos culposos. Não confunda, tá? Já teve questão falando sobre isso. Tinha lá na questão. Os administradores estarão sujeitos ali apenas aos atos ilícitos culposos. Errado, tá? Porque não se trata do tipo de ato ilícito, tá? Trata-se da culpabilidade daquele dirigente, daquele administrador, beleza? Então está errado porque não exime, não desobriga, tá? Então tá errado aí, a nossa alternativa B está errada, beleza? Vambora. Ixi, já até ocupou aqui, mas vambora. Vamos lá. A celebração do acordo de leniência. Vamos lá. A celebração do acordo de leniência importará na redução de até 2/3 do valor da obrigação de reparação de danos. Errado, né, senhores? Por quê? Primeiro, irmão, porque não há possibilidade de haver, na verdade, uma redução da obrigação de danos, da obrigação de reparar os danos, tá? A empresa, a pessoa jurídica, ela vai ter que reparar integralmente o dano. Não existe negócio de redução, não. Tá? Então a banca ela tentou te confundir. Por quê? Porque o acordo de leniência, ele pode sim propor, né, dentro dos seus benefícios, como eu falei no início para vocês, ele pode propor uma redução de até 2/3 do valor da multa. Não é da obrigação de reparar o dano, não. Beleza? Então tá errado, não confunda, certo? Próxima alternativa. A existência de um programa de integridade, atenção, a existência de um programa de integridade no âmbito da pessoa jurídica que praticou o ato lesivo não é relevante para a dosimetria da sanção decorrente de um ato de corrupção. Senhores, errado, tá? Errado por quê? O que seria esse programa de integridade? Na nossa lei, existe lá, né, dentro dos artigos da nossa lei, não sei qual é o artigo específico, mas se você for dar uma olhada, você vai encontrar. Na nossa lei lá, existe um artigo que vai dispor sobre o que é levado em consideração
para o que nós chamamos de dosimetria da sanção. O que seria essa dosimetria? A dosimetria da sanção é a pesagem, é a dosagem da sanção. Vai ser de acordo com a proporcionalidade, a forma como será aplicada aquela sanção. E aí, dentro dos requisitos ali da dosimetria da sanção, existe o que nós chamamos da instituição de um programa de integridade no âmbito da pessoa jurídica, né, que cometeu um ato de corrupção. O que seria esse programa? Seria um programa voltado a quê? A políticas ali de anticorrupção, né, de fiscalização, que a empresa ali que praticou um ato de corrupção, após ter praticado, ela deve apresentar, né? Se ela apresentar isso, aí vai ser considerado isso vai ser considerado para dosagem, né? Consequentemente, se a empresa ali que praticou um ato de corrupção apresentar ali um programa de integridade, né, que seja ali que tenha, né, finalidade preventiva, né, a combate à corrupção, a dosagem, né, vai ser positiva, ou seja, a chance de ela ser beneficiada, né, no que tange a dosagem da sanção é maior. Então, quando fala que não é relevante, está errado, é relevante sim, beleza? E por último, subsiste, atenção, subsiste, o que é subsiste? Mantém a responsabilidade da pessoa jurídica na hipótese de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária. Correto, beleza? Isso aqui está previsto lá na nossa lei e também está previsto na nossa lei sobre a questão da sucessão, né, de uma nova empresa que assumiu, por exemplo, né, que essa nova empresa... existe um caso lá que a gente chama lá, que tem na nossa lei, que é o quê? Imagina uma empresa antiga, imagina a empresa A empresa A ela praticou ali atos de corrupção e ela foi sujeita a pagar uma multa, beleza? Só que acontece, durante esse período ali, né, após ela estar sujeita a pagar a multa, a empresa B, ela pegou e se uniu, ou até mesmo comprou, digamos assim, né? Ela se incorporou à empresa A. E com isso, as responsabilidades que eram da empresa A passou para a empresa B. Então a empresa B, ela está sujeita a reparar os danos, né, provocados ali pelo ato de corrupção da empresa A, né, que foi incorporada, né? Então, de reparar os danos da empresa A até o limite do patrimônio transferido, né, da herança, digamos assim, né? E também está sujeito ali a multa, né, reparação do dano e a multa, beleza? Então, há uma previsão também na lei que dispõe sobre isso, tá? Se vocês quiserem, eu recomendo que os senhores, acredito que os senhores já tenham visto, mas só para fins aqui de acrescentar. Então, nosso gabarito, senhores, é o item E, beleza? Como está pedindo aqui, ó, a alternativa correta. É uma questão extensa, é uma questão assim, que você tem que ter conhecimento, você tem que ter leitura de lei para saber. Não é uma questão difícil, tá? Eu considero ali uma questão bem mediana, digamos assim, tá? Mas é bom vocês fazerem questões desse tipo e estarem bem preparados do que fazer aquelas questões fáceis assim, né? É óbvio, né, professor? Fala um negócio óbvio, não. Beleza. Questão 3, senhores, vamos embora. A Lei de Combate à Corrupção, né, Lei 12.846, trouxe importantes avanços para a proteção da administração pública e responsabilização dos agentes praticantes de ilícitos. Beleza, isso é balela. Dentre esses avanços, cita-se, vamos embora. Item A. Isenção de sanções caso a pessoa jurídica adote procedimentos de cúmplice. Errado, né, mano? Pelo contrário, se o cara for cúmplice, ele vai estar sujeito também, né? Inclusive, há previsão na lei sobre isso, né? Cúmplice, partícipes, né? Coautores. Então, não há isenção não, beleza? Tá errado. Vamos lá. Responsabilização da pessoa jurídica em detrimento da responsabilização dos dirigentes participantes do ilícito. Neste caso aqui, vale muito a interpretação, né? Esse em detrimento, ele é utilizado aqui como superioridade. O que ele está falando aqui? Está falando que o fato da pessoa jurídica ser responsável, né, ser condenada sobre um ato de corrupção, vai incumbir, né, vai se encontrar sobre, vai incumbir, vai englobar também a responsabilização, vai tirar, né, de campo a responsabilização dos dirigentes participantes do ilícito. E é errado, né? Tanto a responsabilização da pessoa jurídica quanto a responsabilização dos dirigentes, né, participantes da prática do ato ilícito são fatores a serem levados em consideração. Então não é porque houve responsabilização da empresa que não vai ter responsabilização, que isso justifica, né, que não tenha responsabilização dos dirigentes que praticaram também o ilícito, né, que estão dentro ali da prática ilícita. Não está errado, beleza?
Show. C. A responsabilização dos dirigentes participantes do ilícito ao invés da responsabilização da pessoa jurídica. Negativo, né? Não anula, não existe isso não. Tá? D. Impossibilidade de responsabilização da pessoa jurídica. Tá errado já, né, mano? Precisa nem continuar mais, né, senhores? Tá errado já. E. Responsabilização da pessoa jurídica independentemente da responsabilização individual. Correto. É o que a nossa lei prega, tá? A lei vai falar o seguinte, senhores. Irmão, não importa se vai haver responsabilização individual. Vai ter, sim, responsabilização da pessoa jurídica. Então, vai ter responsabilização da pessoa jurídica independentemente da responsabilização individual. Beleza? Show? Então, nosso gabarito letra E. Pra cima. Vamos lá. Acerca da responsabilidade administrativa e civil das pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, assinar a alternativa correta, beleza? A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilização individual de seus dirigentes ou administradores, ou de qualquer pessoa natural, coautora ou partícipe do ato ilícito. Correto. Corretíssimo. Já é o nosso gabarito, né? É justamente o que eu falei para os senhores agora, tá? É igual que eu falei, a mesma coisa que eu falei para os senhores agora, beleza? B, bora só confirmar aqui. A responsabilidade administrativa e civil somente se aplica às pessoas jurídicas nacionais. É errado. A administração pública, as pessoas jurídicas estrangeiras estão também sujeitas a responsabilidade administrativa e civil, tá? Pertinente à nossa lei, tá? Então, o que se entende sobre pessoas jurídicas estrangeiras? Aquelas pessoas jurídicas que têm sede, filial, né? Ou alguma espécie de participação aqui em território nacional, beleza? Então tá errado por conta disso aí, beleza? Não é só em pessoas jurídicas nacionais que vão estar sujeitas à nossa lei de anticorrupção, não. Pessoas jurídicas estrangeiras que apresentem aqui sede, filiais aqui no território brasileiro também estarão sujeitas à nossa lei de anticorrupção. Não tá errado. C. A prática de ato lesivo previsto na lei, né, nossa lei aqui, por pessoa jurídica, em seu interesse ou benefício, ensejará, provocará a responsabilização de forma objetiva no âmbito administrativo e subjetiva, irmão, não existe isso aqui não. Já mata por aí, não existe isso aqui não. Senhores, na nossa lei se não vai encontrar responsabilização subjetiva. Então tudo que houver sobre responsabilização subjetiva que afirme estar sendo aplicada na nossa lei de anticorrupção já está errado, beleza? D. A pessoa jurídica só responde se houver responsabilização individual dos dirigentes ou administradores. Negativo. Negativo. Como a gente acabou de ver, né, nossa questão anterior. A responsabilização das pessoas jurídicas, ela independe da responsabilização individual. Beleza? Então tá errado por conta disso. Tá? Item E. Os dirigentes ou administradores da pessoa jurídica respondem de forma objetiva por atos ilícitos. Senhores, o que eu falei para vocês? Negativo, tá? Negativo, tá errado, tá? Quem vai responder de forma objetiva são as pessoas jurídicas. Os dirigentes, até mudar de cor aqui, ó. Os dirigentes ou administradores, eles vão responder na forma da sua culpabilidade, tá? Show? Só para deixar bem claro aqui. Então tá errado aí, ó. O nosso gabarito aí realmente é o item A, beleza? Pra cima. Próxima questão. 5. Em relação ao acordo de leniência, segundo a nossa lei, que trata da responsabilidade administrativa civil, administrativa e civil, né, de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, ó, já deu o bizu para vocês, foi o que eu falei para os senhores. Então, não só engloba atos praticados contra a administração pública brasileira, como também contra a administração pública estrangeira. Vimos também que vai estar sujeito também à condenação de pessoas jurídicas, tanto brasileiras quanto estrangeiras, desde que essas estrangeiras estejam né, filiais ou sede aqui no território nacional. Beleza? Vocês vão encontrar de forma mais expressa na lei. Na lei tem explicando bem detalhadinho. Beleza. É correto afirmar que, então ele quer o correto.
O acordo de leniência exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano. Negativo. Isso aqui é muito importante, tá? Não é porque lembra do acordo de leniência que eu falei para os senhores, né, que vai beneficiar a empresa, né, que está sendo julgada? Não é porque aquela empresa fez o acordo de leniência que ela vai deixar de ter que reparar integralmente o dano, não. Lembre-se, senhores, a reparação integral do dano, ela em hipótese alguma será extinta ou amenizada, tá? Show? Então tá errado. A celebração de acordo de leniência isentará a pessoa jurídica da sanção de publicação extraordinária da decisão condenatória. Errado, senhores, tá? Errado. Calma. Pera aí. A celebração do acordo de leniência isentará a pessoa jurídica da sanção de publicação. Certo, senhor? Tá certo. Perdão. Tá certo, tá? O que seria essa publicação? Lembra, foi o que eu falei para os senhores. O que seria essa publicação? Senhores, isso aqui está previsto como segundo inciso, tá? Segundo inciso dos benefícios, certo? Que vai estar sujeita à empresa quando ela formar ali o acordo de leniência. Então, peço desculpa aqui pelo equívoco que eu cometi aqui, tá? Está correto. Vamos lá. Quando a empresa promove o acordo de leniência, ela, em regra, tem direito a 2 benefícios. Quais são? Redução da multa, tá? Redução da multa, redução de até, tá? Redução de até 2/3 da multa, e também vai estar ali extinta a sanção de publicação extraordinária da decisão condenatória. Porque como é que funciona? Como é essa publicação? A empresa, senhores, quando ela vai estar sujeita a uma condenação, vai ter como sanção administrativa o que nós chamamos de publicação extraordinária da decisão condenatória. O que seria essa publicação? Essa publicação seria o quê? Seria uma divulgação de que a empresa está sendo condenada, tá? Então vai ser divulgado, né, nos meios de internet, né, que a empresa está sendo condenada por uma prática de corrupção, por exemplo, tá? Por uma prática de fraude, beleza? Por exemplo, não, por prática de corrupção, né, que se ela está aqui sendo julgada pela lei de anticorrupção é porque ela praticou ato de corrupção, né? Então, quando essa empresa ela pratica ali, quando essa empresa ela assina ali, ela está presente ali no acordo, quando essa empresa ela faz parte de um acordo de leniência, ela pode ter a redução de até 2/3 da multa, como também ela vai estar isenta da publicação extraordinária de decisão condenatória, beleza? Então, nosso gabarito já é o item B, tá? Peço desculpa pela falta de atenção, tá? Acontece, perdão aí, beleza? Então tá correto. A celebração de acordo de leniência isentará a pessoa jurídica, que faz parte desse acordo, da sanção de publicação extraordinária da decisão condenatória. Correto, beleza? Vamos agora só confirmar as outras, né? A gente já viu que está errada. Caso celebrado o acordo de leniência, importará na redução em até metade do valor da multa aplicável à pessoa jurídica. Errado. Como eu falei para os senhores, é até 2/3, tá? Opa, parece né? É até 2/3, tá? Então não é até metade, não. Em caso de descumprimento do acordo de leniência, a pessoa jurídica ela ficará impedida de celebrar novo acordo pelo prazo de 5 anos. Errado. Pelo prazo de 3 anos, tá? Professor, não entendi. Vai lá na lei. Na lei há o prazo de 3 anos. A empresa, a pessoa jurídica, a PJ, que descumpriu o acordo de leniência, ela não pode celebrar um novo acordo pelo prazo de 3 anos, tá? Contados da data ali que a administração teve ciência, né, desse descumprimento, tá? Beleza? Então tá errado por conta que não se trata de 5, é de 3 anos, tá? Beleza, vamos lá. Importará em reconhecimento da prática do ato ilícito investigada a proposta de acordo de leniência rejeitada. Senhores, por que está errado? Porque não importará. Isto é, não importará, né, no reconhecimento de prática de ato ilícito um acordo de leniência rejeitado. Então não é porque vamos supor que a empresa ela propôs ali um acordo de leniência. Só que aí esse acordo de leniência ele foi rejeitado. Senhores, isso não vai importar no reconhecimento da prática do ato ilícito, não. Vai ser julgado da mesma forma, beleza? Então, não importará em reconhecimento da prática de ato ilícito investigado a proposta de leniência rejeitada. Então aqui não importará. Por isso está errado.
Então, nosso gabarito é letra B, tá? A letra B de bola, nosso gabarito é nossa quinta questão, certo? Sexta questão. Vamos lá, pra cima, senhores, vibrando aí. O termo compliance, eu não sei se está escrito certo, pode ser entendido como está... tá escrito certo assim, é compliance, assim, é dessa mesma forma mesmo, senhores. O termo compliance, perdão, o termo compliance pode ser entendido como estar em conformidade. Perdão, senhores. Pode ser entendido como estar em conformidade e vem ganhando crescente importância na implementação de estruturas, processos e mecanismos, tanto no setor privado como no setor público. Para minimizar os riscos de corrupção, o compliance, não sei se é dessa forma que pronuncia, né? Foi ganhando espaço no setor público, especialmente com a entrada em vigor da lei anticorrupção, né? Nossa lei que a gente está estudando agora. Beleza. Sobre o tema, analise as afirmativas a seguir. Vamos lá. Por meio da responsabilidade objetiva. Aqui se já mata. Tá? Porque não há, como eu falei para os senhores, não há presença, né, de citação de responsabilidade subjetiva na nossa lei de anticorrupção. Mas vamos só terminar de ler aqui. As empresas, elas podem ser punidas por atos de corrupção, independentemente de culpa, bastando a comprovação de que tais atos tenham sido praticados em seu interesse ou benefício. Senhores, se vocês observarem aqui, ó, se o cara não pegar esse bizu que eu falei aqui, ele pode até marcar como certo, né? Ele pode até marcar como verdadeiro, né? Porque daqui pra cá, ó, da partir das empresas pra cá, tá certo, né? Ó, fala aqui que as empresas, elas podem ser punidas por atos de corrupção, independente de culpa, e aí meio que contradiz, né? Então, assim, a importância de você saber a responsabilidade, para você ver, né? A importância de você saber a diferença da responsabilidade subjetiva, né, e da objetiva. Por quê? Ó, no começo ele fala aqui da subjetiva, tá? E nós vimos que a subjetiva é aquela que preza pela análise de dolo ou culpa. Só que depois ele fala independentemente de culpa. Ou seja, ele despreza a análise, né, da culpa. Então, você vê que tem uma contradição. Então, se você souber o que significa, ou até mesmo entender que não há disposição referente à responsabilização subjetiva, você mata a questão. Beleza? Então, aqui a gente já pode eliminar o quê? Pode eliminar A, é o que está correto, né? Que ele está pedindo. Ele está pedindo que está correto. Então, pode eliminar A, B, perdão, A não. Aqui nós estamos falando da primeira, né? Pode eliminar A, B, A, C e a E. Olha isso, você já eliminou 3 alternativas. A 2 já está correta, mas vamos ver aqui. A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilização individual de seus dirigentes ou administradores, ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito. Correto. A lei de anticorrupção não abrange todas as esferas da administração pública, municipal, estadual e federal, tendo incidência direta apenas no âmbito federal. Senhores, totalmente errado. Não tem nada a ver com nada aqui, irmão. A nossa lei de anticorrupção, ela abrange sim toda a esfera da administração pública, sendo federal, estadual ou municipal, beleza? Então tá errado aí. Então por isso aqui, ó, nós eliminamos o item D, né, que fala que a 3 está correta. Então sobra aí apenas o nosso gabarito letra A, beleza? Vamos embora. Após as devidas apurações na esfera administrativa, ó, verificou-se que a sociedade divergente, esse aqui é o nome da sociedade, tá? Não confunda. Foi constituída como uma sociedade de fachada, eita. Aí tem um nome aqui que a gente chama, né? Paper Company. Pega o inglês. Para fins de dificultar a investigação e fiscalização dos agentes competentes, com o objetivo de promover sonegação fiscal de grupo empresarial, a caracterizar ato lesivo à administração pública estadual. Beleza. Diante dessa situação hipotética, considerando o disposto na nossa lei, né, é correto afirmar que... Beleza, ele quer o correto. Vamos embora. Então, dentro de todo esse contexto, vamos aqui analisar as questões. Essa questão aqui é a questão clássica da FGV, né? Ela mostra um contexto aqui para você e bota depois as alternativas para você analisar com base na situação. Vamos ver aqui se realmente precisa, né, você ter um conhecimento sobre a situação. Vamos lá. Não é porque tem questões assim, senhores, que a FGV ela bota um texto
Aí aí ela bota umas alternativas que não tem nada a ver com o texto. Às vezes são alternativas assim que se você sabendo só a lei, você já pega, entendeu? Vamos lá. Item A. Não é possível a responsabilização administrativa da sociedade sem a caracterização do elemento subjetivo. Errado, né? Até porque, quando se trata de elemento subjetivo, quando fala aqui de uma caracterização do elemento subjetivo, isso aqui é um marco de uma responsabilização subjetiva. O que não há no que se falar acerca da lei de anticorrupção. Então tá errado aqui, beleza? B. Do processo administrativo de responsabilização. Então vamos lá, processo administrativo. Poderá resultar a penalidade da dissolução compulsória da sociedade divergente. Senhores, atenção. Atenção. Se você ler a letra de lei, aí vai o cara ler a letra de lei, né? Aí vê que existe isso aqui na lei, ele vê que existe essa hipótese aqui na lei. Pronto, marquei. É essa aqui a resposta. Senhores, atenção, foi o que eu falei para os senhores no começo da nossa aula. Há uma diferença, né, de sanções administrativas e de sanções judiciais, tá? É preciso saber essa diferença. No nosso item fala o quê? Do processo administrativo de responsabilização. Então a gente está falando da responsabilização administrativa. A responsabilização administrativa só tem ali duas espécies de sanções, que é a multa, né, de 0,1% até 20% do patrimônio bruto da empresa, né, antes ali do patrimônio bruto anterior à aplicação da sanção, né, excluindo ali os tributos, beleza? E a espécie de publicação extraordinária da sentença condenatória, né, que nós vimos inclusive nas questões anteriores. Então, não tem essa disposição aqui, essa espécie aqui de sanção, ela é judicial. Então, por isso que deixa a questão errada, porque não é uma sanção administrativa. Questão não, alternativa, né? Por isso que deixa a alternativa errada. Tá? Então, não é item B, tá? Atenção aí aos senhores aí, beleza? A responsabilização judicial, agora sim, vamos ver se tem alguma coisa sobre ela, né? A responsabilização judicial da sociedade divergente depende de prévia apuração dos fatos em processo administrativo de responsabilização. Tem nada a ver com nada. Senhores, atenção. Não há vinculação, não há relação de dependência entre as duas formas de responsabilização. Não é porque existe uma responsabilização administrativa que vai posteriormente existir obrigatoriamente, né, uma responsabilização judicial. Não há uma vinculação, certo? Não existe uma relação de dependência. Então tá errado, tá? Não depende, nem existe esse negócio de depender não, meu amigo. Show? Vambora. D. A responsabilização da sociedade divergente não exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores na medida de sua culpabilidade. Correto? Nosso gabarito aí, perfeitinho, excelente, padrão aqui, certo? Então, o que tá falando? O que fala aqui, que a responsabilização da sociedade, né, da PJ, ela não vai excluir a responsabilização dos seus dirigentes, né? Ela não vai excluir a responsabilização ali dos seus administradores na medida das suas culpabilidades, beleza? Beleza? Show! Então vamos só confirmar aqui, né, com a nossa última alternativa. A personalidade jurídica da sociedade divergente, ela poderá ser desconsiderada, mas os efeitos da sanção não poderão ser estendidos a seus administradores e sócios com poderes da administração. Senhores, não poderão ser estendidos. Errado. E não existe essa hipótese, né, de ser desconsiderada a personalidade jurídica. Isso aqui foi nada a ver, não tinha nada a ver com nada, beleza? Não existe nenhuma espécie aqui de sanção que desconsidere a personalidade jurídica, não existe isso não, tá? Então ele botou só para te confundir mesmo. Então nosso gabarito é o gabarito item D, tá? Da nossa aí, 7ª questão, tá? Então vocês percebem que as questões são um pouco extensas, né? Mas é assim mesmo. Eu gosto de fazer bem devagar, eu sei que tá com 30 minutos de aula. Cara, se você não tiver paciência, você só, pause aqui, tira print, vou até botar aqui nas outras aqui, se quiser fazer logo, recomendo que faça, pausa agora, faz. Se quiser acompanhar depois a resolução, quiser logo o gabarito, fica à vontade. Eu gosto aqui de destrinchar mesmo, para vocês entenderem, beleza? Que eu sei que tem galera que tá começando do básico enfim, se você já é mais avançado, aí fica a seu critério. Fica à vontade, beleza, meu irmão? Vamos lá.
Sociedade Beta. Sociedade Beta praticou um ato lesivo à administração pública do Estado Alfa, nos termos do artigo 5º, 2 da lei, na medida que comprovadamente financiou a prática de atos ilícitos previstos na mencionada norma, na nossa lei de anticorrupção. Em razão disso, as autoridades administrativas competentes instauraram um respectivo processo administrativo de responsabilização. Então, se trata aqui de uma responsabilização administrativa, beleza? Com fulcro especificamente no aludido diploma legal, por meio do qual, após os trâmites regulares, além da penalidade de multa na esfera administrativa, pode ser aplicada a sanção de... Com o que eu falei para os senhores aqui, o senhor já mata a questão, né? Qual é o gabarito? Dissolução compulsória da pessoa jurídica, suspensão e interdição de suas atividades, publicação extraordinária da decisão condenatória, perdimento de bens, direitos ou valores que apresentem vantagem ou proveito direto ou indiretamente obtido da infração, proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas. Vamos lá, senhores, qual é a resposta? Letra C, né? Ó, responsabilização administrativa, esfera administrativa. Só existe duas sanções: multa e publicação extraordinária da decisão condenatória. Ó, dissolução compulsória. Para você ver como a banca é sacana. A banca, ela ao mesmo tempo ela foi mala, mas ela ao mesmo tempo facilitou sua vida. Porque se você lembrasse aqui, se você entendesse, você ia perceber o quê? Poxa, dos 5 itens, 4 são espécies de sanções judiciais. Então, se todos estão corretos, não tem como ser esses 4, né? Ela não vai colocar 4 itens corretos, né? Existe apenas um. Então, esse jamato você pode ir por essa linha de raciocínio, tá? E também porque a única aqui que apresenta uma sanção administrativa é o item C, né? O único item aqui. O resto é tudo judicial, tá? Beleza? Show? 9. Após o devido processo legal, apurou-se que a empresária Magenta praticou conduta que caracteriza ato lesivo à administração pública. Assim, as aplicações das sanções pertinentes à luz, né, da nossa lei devem levar em consideração, ó, aqui, senhores, vai ser os critérios que eu mencionei, que eu falei no início da aula, tá? Que vão levar em consideração para a dosimetria da pena, tá? Esses critérios aqui, ó, eles vão influenciar na dosimetria da sanção, né? Dosimetria da sanção. Beleza? Beleza? Show. Então vamos lá, item A. Vamos falar, o que a questão quer? Ela quer que você marque a alternativa que corresponda a esses critérios ali que serão levados em consideração. Vamos lá. A gravidade da infração, correto. A consumação ou não da infração, correto. O efeito negativo por ela produzido, não existe isso não. Opa, não existe isso não. Tá? Além do grau de instruções dos acionistas da pessoa jurídica entre os negativos. Tá? Então não existe isso aqui, o efeito negativo por ela produzida não existe. A gravidade da infração, correto. A consumação ou não da infração, correto. O grau de lesão ou período de lesão, correto. A existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, incentivo à denúncia de irregularidades, entre outros, correto. Beleza? Então até então é o gabarito B, né? Vamos só dar uma confirmada. A gravidade da infração, correto. A consumação da infração, correto. A vantagem auferida, independentemente, vamos lá, vamos ver sobre esse independentemente aqui. Independentemente daquela que foi pretendida. É errado, né? Porque se você for lá ver, vai estar expresso lá a vantagem auferida e também considerando também aquela que foi pretendida. Então tá errado aí por causa disso. Já mata aí, beleza? Gravidade da infração, correto. A consumação da infração, correto. A cooperação da pessoa jurídica para a apuração das infrações. O grau de lesão ou período de lesão, correto. Não podendo, contudo, ser considerado o valor dos contratos mantidos pelas pessoas jurídicas com órgãos ou entidades públicas lesadas, errado, tá? Inclui também, tá? Então isso aqui, ó, não podendo, que deixa a questão errada, a alternativa errada, beleza? Então, portanto, aí nosso gabarito é a letra B de bola. Show? Excelente aí, senhores, padrão. Próxima questão. Maria verificou que as autoridades administrativas competentes quedaram-se inertes, ou seja,
se manteram inertes, tá? As autoridades administrativas, tá? Então, as autoridades administrativas aqui, ó, remete ao que? A responsabilidade administrativa, beleza? Após tomarem conhecimento de que a sociedade empresária Ciano praticou o ato lesivo à administração pública municipal. Nos termos do artigo 5 da nossa lei, conduta esta realizada há cerca de 4 anos, tá? Ó, senhores, agora ele deu o quê? Ele deu aqui quanto tempo que a conduta foi realizada. E quando houver tempo de uma conduta, você tem que lembrar da prescrição, tá? O que é a prescrição? É a perda do direito de punir, né? Lá do direito penal, lá, ó, prescrição, perda do direito de punir. Senhores, todas as infrações que estão previstas na nossa lei de anticorrupção, elas vão ter a prescrição de 5 anos, beleza? Então, nesse ato aqui, né, praticado ali pela sociedade empresária Ciano, faz cerca de 4 anos, então ainda pode ser punida, beleza? Que a prescrição é de 5, né? Só que se passaram 4, beleza. Vamos lá. Em razão disso, ela passou a perquerir se ainda seria possível a aplicação das sanções administrativas previstas no artigo 6º. Sim, é possível sim, beleza? Da mencionada norma a pessoa jurídica em questão, com base no respectivo diploma legal. Vamos lá. Ó, só mostrar aqui para os senhores aqui as alternativas, tá? Caso os senhores queiram pausar. Ó, dá uma pausa aí, ó. Beleza. Sobre a hipótese narrada, assinale a opção que apresenta corretamente a conclusão que Maria chegou. Beleza. Tem aqui a alternativa correta. Vamos lá, item A. O processo administrativo de responsabilização constitui fase antecedente e preparatória para o ajuizamento de eventual ação de responsabilização judicial, da qual deve resultar a aplicação das mencionadas penalidades administrativas. Senhores, isso aqui ele tenta te confundir, tá? Então ele falou o quê? Que a responsabilização administrativa ela é antecedente, ela prepara o ajuizamento da responsabilização judicial. E aí eu gostaria de deixar claro aos senhores aqui, de reiterar o que eu mencionei anteriormente. Não há relação de vinculação, senhores, não é relação de vinculação. Então sempre que houver uma relação ali de vinculação, dizendo que uma depende da outra, que uma prepara a futura execução da outra, tá errado, tá? Tá errado. Então, tá errado, beleza? Tem A, tá errado aí, tá? Errado. B. As aludidas sanções administrativas poderão ser aplicadas nas ações juizadas pelo Ministério Público para fins de responsabilização judicial. Correto. Sem prejuízo de outras previstas na norma em questão, desde que constatada a omissão das autoridades competentes para promover a responsabilização administrativa. Correto, corretíssimo. Isso é uma disposição que está prevista na lei. O que isso fala? Fala o seguinte, ó, no exemplo aqui da questão, a autoridade municipal, as autoridades, né, administrativas, elas não promoveram a responsabilização administrativa da sociedade empresária Ciano, né? Ó, como vocês podem ver aqui, ó. Beleza. Então, na hipótese de que, quando as autoridades administrativas se manterem inertes, tá? Poderá o Ministério Público, que é responsável por promover por ajuizar, né, promover ações ajuizadas no que tange a responsabilidade judicial, o MP, que é responsável ali por ajuizar as ações de responsabilidade judicial, ele poderá também ajuizar as responsabilidades administrativas, desde que comprovada a omissão das autoridades, né, que eram competentes para ajuizar as responsabilidades administrativas. Então, foi justamente isso que aconteceu. Nesse caso aqui, como houve uma inércia por parte das autoridades administrativas, poderá sim o Ministério Público ajuizar essas responsabilidades. Essas responsabilidades, beleza? Quase que não sai, relaxou. Então, poderá sim o Ministério Público, além de promover as ações ali ajuizadas referente à responsabilidade judicial, poderá também, neste caso aqui, desde que constatada a omissão, né, das autoridades administrativas, poderá também provocar a responsabilidade administrativa, beleza? C. Então, nosso gabarito é ITB, tá? Vamos só confirmar aqui com os próximos. A administração não pode mais buscar a responsabilidade administrativa. Aí isso já está errado por aí, né? Porque pode sim, não há nada que impeça ela não. Até o momento não, né? Por quê? Porque só faz 4 anos, né? Agora, se passasse ali de 5 anos, aí ia prescrever, né? Que a gente viu ali que o prazo de prescrição é 5 anos. Beleza, vamos só terminar de ler.
pelo ilícito em questão, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva. Aí já confirmou mesmo que está errado, né? Porque como a prescrição é de 5, só passou 4, então ainda está dentro sim do prazo ali de punir, beleza? D. Aplicação das aludidas sanções administrativas que incluem a suspensão das atividades e dissolução das pessoas jurídicas, aí já está errado, né? Aí ela já quis aí forçar demais. Por quê? Porque a dissolução da pessoa jurídica ou suspensão, né, parcial, ou suspensão ou interdição parcial das atividades, ela não configura como sanção administrativa, tá? Então é isso que eu falei para os senhores. Os senhores precisam diferenciar as administrativas da judicial. Então isso aí torna a alternativa errada, né? Nem precisa mais terminar de ler, beleza? Então a suspensão ou interdição, né, da parcial das atividades da pessoa jurídica, como a dissolução da pessoa jurídica, configuram como sanções judiciais. Então tá errado aqui, beleza? Então nosso gabarito aí é letra B de bola, tá? Vamos pra cima, senhores. Up aí, tá? Vambora, não desista não, irmão. Tá acabando. É o seu futuro que tá em jogo, tá? Vambora pra cima, mantenha. Up. Ó, 11ª questão. Vou até colocar aqui, se quiser tirar print e fazer logo, ó. Beleza, tira print aí, botar logo os outros últimos itens. Ó, beleza? Tirou print. Show, faça aí e depois venha pra cá pra gente resolver junto. O Estado Delta instaurou o processo administrativo para apuração da responsabilidade da sociedade empresária Beta pela prática de ato contra a administração pública estadual, consistente em fraude à licitação. No caso em tela, consoante a dispõe a lei federal, né, a nossa lei aqui, conhecida como Lei Anticorrupção, a sociedade empresarial Beta, na esfera administrativa, está sujeita a algumas sanções, como... Aí, irmão, é só você lembrar das duas, né? Da multa e da publicação, né? Publicação extraordinária. Essa publicação extraordinária, senhores, tá? Só para fins aqui de complementação. Pô, que letra feia, professor. Ah, irmão, tá feia mesmo, tá? Mas aqui, né, não é... Eu não tô dando aula, né? Assim, eu não tô dando aula teórica, eu tô resolvendo questão. Então, eu vou botar aqui só pra você pegar mesmo. Porque fica um negócio chato, né, mano? Você não entender. Publicação extraordinária. Extraordinário, beleza? Fazer um negócio bem feito, né? Senhores, a publicação extraordinária e a multa, né, que pode ser de 0,1% até 20%, do que, professor? Do patrimônio bruto, tá? Não é do líquido, beleza? Cuidado para não confundir, também já foi questão de prova. É patrimônio bruto, tá? Excluindo ali os tributos, tá? Então essas são as duas hipóteses de esfera administrativa. Então a gente vai procurar nas questões o que tem ali sobre que possa existir ali, que possa existir no que condiz essas duas formas de sanção, tá? Então vamos lá. A publicação ordinária da decisão condenatória, vedada a forma de extrato de sentença. Errado. É justamente o contrário, né, senhores? A forma de extrato de sentença, como eu acabei de mencionar para os senhores aqui, a forma de extrato de sentença é a forma que vai ser utilizada para a publicação extraordinária, então está errado. Acordo de leniência. Senhores, acordo de leniência não configura como uma sanção, tá? Pelo contrário, acordo de leniência é, digamos, um privilégio, né, mano? Então, não tem nada a ver com sanção, não. C. Perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito direto ou indiretamente obtido da infração, independentemente do direito de terceiro de boa-fé, face à supremacia do interesse público. Senhores, isso aqui, primeiro que está errado aqui, né? Porque ele botou independentemente, mas mesmo se estivesse certo, estaria errado também, porque isso aqui não é uma sanção administrativa, isso aqui é uma sanção judicial. Show? Isso aqui é uma sanção judicial que vai estar sujeita a uma responsabilidade judicial. D. Proibição de receber incentivos, subsídios. Aí isso aí já é judicial, né? Ó, proibição, eu vou só terminar de ler aqui. Doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras ou controladas pelo poder público pelo prazo mínimo de 2 e máximo de 8 anos. Uma banca foi muito generosa, mano. Porque, ó, no item C, além de ela colocar uma espécie de sanção judicial, ela ainda colocou errado, independentemente aqui. Ela podia colocar tudo bem direitinho, né, mano? O cara ir lá e marcar, mas ela ainda facilitou a sua vida, irmão. Aqui, ó, porque isso aqui tá errado. Aí isso aqui também tá errado, ó, o prazo também tá errado, porque aqui tá dizendo que é de 2 a 8, mas na verdade o prazo é de 1 a 5.
tá? Então fique atento aqui, esse prazo aqui é de 1 a 5, beleza? Então ela facilitou muito a vida de vocês. Mas não confie nisso, tá? Esteja preparado para o que vier aí, beleza? O item é multa no valor de 0,1 a 20% do faturamento bruto do último exercício anterior à instalação do processo administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem oferida, quando for possível sua estimação. Perfeito, irmão. É isso mesmo. Tá? É isso mesmo, gabarito e letra E, né? Configura como sanção administrativa. Então, vamos só sugar aqui algumas informações sobre a multa. A multa ela vai ser entre 0,1 a 20%, que será que vai ser com base no faturamento bruto da empresa, tá? Quando que vai ser? Qual é o tempo desse qual é o faturamento bruto? É o faturamento bruto anterior à instalação, é o último faturamento anterior à instalação do procedimento administrativo. Perdão, do processo administrativo, tá? Então, vai ser pegue lá quanto foi o último faturamento bruto da empresa antes de ser instalado ali o processo administrativo, beleza? Não vai ser contado também os tributos, tá? Vai ser excluído ali os tributos, como está escrito aqui, tá? E eles nunca vão ser menores do que a vantagem, né, dessa multa, digamos assim, a vantagem oferida, tá? Quando for possível sua estimação, beleza? Senhores, agora só para complementar, na nossa lei também há uma especificação que diz o quê? Existem ali ocasiões em que não é possível medir o faturamento bruto. E nessas ocasiões de impossibilidade, tá? Vou até colocar aqui, ó, impossível medir, vou botar maior aqui, impossível medir o patrimônio bruto. Nessa ocasião aqui, senhores, o que vai ser feito? Nessa ocasião, a multa ela vai ser do valor de, ela poderá ser entre, vou até botar aqui, ó, entre 6 mil a 60 milhões. Não vou colocar o zero dos milhões não, senão aí vai, enfim, ficar mais didático aqui para os senhores, né? Beleza? Então, entre 6 mil a 60 milhões vai ser a multa quando for impossível medir o patrimônio bruto da empresa. Mas não é a regra, tá? Isso aqui, senhores, é a exceção, beleza? Isso aqui é a exceção. Show, gabarito letra E. Próxima questão. Um veículo de comunicação de alcance nacional exibe matéria jornalística. Vixe, essa questão é grande, tá? Eu vou colocar aqui para os senhores fazerem logo. Faça logo, irmão. Depois você corrige comigo. Ó, tira a print aí. Vou botar aqui o B, C e D. Qualquer coisa você pausa. Beleza? Tirou? Faz aí, ó. Mete bala. E depois vem pra cá. Bora. Um veículo de comunicação de alcance nacional exibe matéria jornalística em horário nobre, versando sobre fraudes em licitações públicas e contratos administrativos perpetradas pela sociedade empresarial XYZ. Tá? Então essa aqui é a criminosa, né? Em detrimento da União Federal. Apura-se que os prejuízos ao erário superam 50, acho que isso aqui é 50 milhões, né? Isso é 50 milhões, está aqui do lado, eu nem vi, ó. 50 milhões. Nesse contexto, o presidente da República concede no dia seguinte entrevista à imprensa, afirmando que a entidade privada será investigada na esfera administrativa, tá? O bizu aqui, ó. E caso os atos ilícitos sejam comprovados, a pessoa jurídica será punida. Beleza. Nesse cenário, considerando as disposições da nossa lei, é correto afirmar que, então, o que é o correto, tá? Sempre ficar atento a isso aqui, galera, ó. Sempre gosto de frisar aqui com os senhores essa questão. Porque, para não cair em pegadinha, mano, às vezes você tá na questão, mas você tá tão... às vezes você tá tão focado, digamos assim, que você acaba não prestando atenção no enunciado, né, indo direto para as questões, e às vezes o enunciado que é incorreto, você acaba marcando a correta, né? Então aí você perde a questão por besteira, beleza? Então, item A. Em caso de condenação, após a observância do contraditório da ampla defesa, em processos administrativos de responsabilização, poderá ser aplicada a multa à sociedade empresária XYZ no valor de 1/10% a 30%. Errado, né, senhores? Já mata aí, né? Não é a 30%, irmão, é a 20%. Beleza? Então já matou aí, já nem vou ler mais. Tá? A comissão responsável pela condução do processo administrativo de responsabilização poderá cautelarmente
suspender os efeitos dos atos perpetrados pela sociedade que são objeto de investigação. Agora isso aqui é uma pegadinha, muita gente cai. Senhores, a comissão ela não pode fazer isso. A comissão ela não pode suspender os efeitos, né, dos atos que são objetos de investigação. O que a comissão pode fazer? Ela pode propor uma suspensão, tá? Então ela não pode suspender. Isso aqui já caiu muito, tá? Então a comissão em si ela não pode suspender. Então tá errado por conta disso. O processo administrativo para apuração da responsabilidade da pessoa jurídica será conduzido por comissão, correto? Designada pela autoridade instauradora, beleza? E composta por 3 ou mais servidores estáveis, correto? Errado. Não são 3, tá errado. São 2. 2 ou mais, beleza? Atenção aos números aí, beleza, senhores? D. A natureza da responsabilidade administrativa e civil da sociedade empresarial XYZ é objetiva, pelos atos lesivos praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não. Correto. Beleza? Correto. Correto. Nosso gabarito letra D. Beleza? Vamos só terminar aqui de ler. A competência, vamos lá, falando sobre a competência. A competência para a instauração e o julgamento do processo administrativo de apuração de responsabilidade da pessoa jurídica não pode ser delegada. E aí, galera, certo ou errado? É errado, né? Pode sim delegada. Pode sim ser delegado. O que não pode? Que não pode é a subdelegação. Subdelegação é vedada. A subdelegação. Então a delegação em si é permitida. O que não pode é a subdelegação, correto? Gabarito aí, letra D, beleza, senhores? Vamos pra cima aí, up, mantém. Ó, tira logo o print dessa aqui também, ó. Pra cima aí, depois você vem pra cá fazer comigo, show? Vambora. Tá acabando. De acordo com a lei, né, nossa lei de anticorrupção, você vai sair daqui afiado, meu irmão. Você vai fazer essas 20 questões aqui, você vai pegar todos os bizus e já vai pro próximo conteúdo do seu edital. Beleza? Show, vambora. De acordo com a lei 12846, né, nossa lei de anticorrupção, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil das pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, é correto afirmar que... Então, o que é o correto? Vamos embora para cima. Perdão. Vamos lá. A responsabilização da pessoa jurídica exclui a responsabilização individual. Já matamos, né? Já sabe que não exclui, não. Exclui não exime, né? Acabamos de ver, nós vimos, inclusive, nas primeiras questões lá, que não exime, tá? Então, já não é a A. B. Os dirigentes ou administradores não serão, vamos ver se esse não serão está correto, não serão responsabilizados por atos ilícitos praticados no exercício do cargo. Negativo, né, senhores? Aí você também vai pelo bom senso, né, mano? O cara vai ficar impune? Se o dirigente ou administrador praticar um ato ilícito, ele vai ficar impune? Não, né, cara? Vai ser julgado na medida da sua culpabilidade, mas não vai ficar impune, não. Beleza? Vamos lá. A instauração e o julgamento de processo administrativo para a apuração da responsabilidade de pessoa jurídica cabe ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário. Atenção, atenção, atenção. Senhores, agora é algo que nós não falamos, vamos falar agora. A instauração e o julgamento, tá, de processo administrativo vai caber, né, cabe às autoridades máximas dos órgãos do Poder Executivo do Estado, da União, dos municípios e do DF, beleza? Então não cabe ao Ministério Público e nem ao Poder Judiciário, vai caber às autoridades máximas, tá? Então você já mata por aí, tá errado aí, beleza? Vamos lá. D. Importará em reconhecimento, da prática do ato ilícito investigado a proposta de acordo de leniência rejeitada. Negativo, não importará. Você quer decoreba, tá, senhores? Não importará. Inclusive, já caiu um item que a gente viu na nossa questão anterior. Não importará. Caiu uma alternativa igualzinha a essa aqui, irmão. Não importará, beleza? Item o acordo de leniência não exime, isto é, não desobriga a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano causado, correto? Então é o quê? O cara, a pessoa, a PJ que faz o acordo de leniência, ela não é porque ela fez o acordo que ela vai deixar de ter que reparar o dano, não. Como eu falei para os senhores, não há nenhuma espécie dispondo sobre uma possibilidade de a empresa jurídica deixar de reparar integralmente o dano. A empresa, sob hipótese alguma, vai deixar de reparar integralmente o dano, senhores, beleza? Então, nosso gabarito aí é letra E. Próxima questão, tá acabando, vamos embora. Vamos lá.
15ª questão. A respeito da lei de anticorrupção, julgue os itens a seguir. A competência para instauração e julgamento. Deixa eu só aumentar aqui. A competência para instauração e julgamento do processo administrativo de apuração de responsabilidade da pessoa jurídica é atribuição da autoridade máxima de cada órgão ou entidade dos poderes, podendo ser delegada. Senhores, corretíssimo, tá? A só observação. É permitida a delegação? Sim, senhor. O que não é permitido? A subdelegação, tá? Então, a subdelegação, ela é vedada. Então, cuidado aí, beleza? Vamos lá. A responsabilidade das sociedades controladoras por determinada pessoa jurídica que praticou o ato contra a administração pública restringe-se à obrigação de reparar o dano, a obrigação de pagamento de multa, e a reparação integral do dano causado, correto? Então, as sociedades controladoras ali que pertenciam a uma pessoa jurídica que foi ali acusada, condenada, né, por ter praticado ato de corrupção, ela vai se limitar ao pagamento da multa, ao qual estará sujeita ali como sanção, né, administrativa, e a reparação integral do dano, tá? Então, você vai se limitar a isso, tá? Beleza? Show, tá correto também. Então, a gente já pode eliminar aqui o que? A B, a C, a E, a D, e já para eliminar todas, né? Nossa gabarito aí tem A, beleza, senhores? Então, vamos só confirmar aqui, lendo aqui o resto. No âmbito da responsabilização administrativa, ó, senhores, sempre que se falar de responsabilização, como eu falei anteriormente, há uma diferença das sanções administrativas e judiciais. Então, irmão, você não pode errar isso, beleza? A gente já falou muito nessa nossa aula aqui. Então, no âmbito da responsabilização administrativa, é admitida o que? A sanção de dissolução compulsória da pessoa jurídica. Errado, né, senhores? A sanção de dissolução, ó, isso aqui é judicial, beleza? Então, tá errado. A lei de anticorrupção, ela não se aplica aos atos danosos praticados por pessoas jurídicas brasileiras contra a administração pública estrangeira, quando cometidos no exterior. Errado, tá, senhores? Na nossa lei há a previsão, sim, de que é admitido ali a aplicação da nossa lei de anticorrupção quando existe, né, uma empresa, ali, uma pessoa jurídica brasileira que esteja praticando crime contra uma administração pública estrangeira. Ainda que esse crime ele seja cometido no exterior, é sim aplicável à nossa lei de anticorrupção, beleza? Na verdade, há uma observação aqui. Quando cometidos no exterior, tá? Eu falei ainda assim, né? Mas quando cometidos no exterior. Então, se inclui ali o exterior, ele vai incluir o interior também, né? Então, por exemplo, se uma pessoa jurídica brasileira, ela pratica crime contra uma administração pública estrangeira, vai estar sujeita também à lei de anticorrupção. E caso, senhores, essa pessoa jurídica brasileira, ela venha a cometer um crime em território estrangeiro contra a administração pública desse território estrangeiro, também vai estar sujeita à lei de anticorrupção. E é justamente o que diz aqui, né? Quando cometidos no exterior, beleza? Então, o que está errado? Que não se aplica, pelo contrário, aplica-se sim, beleza? Então, nosso gabarito aí tem A. Show? Próxima questão. A lei, né, nossa lei aí, 2.846, dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. De acordo com a citada lei anticorrupção, o acordo de leniência, então vamos lá, pode ser celebrado pela autoridade policial? É errado, senhores. A autoridade policial não celebra acordo de leniência, tá? Quem vai celebrar aqui é o MP, beleza? Com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos previstos. Então a gente já mata daí, né? Não lê mais. Pode ser celebrado se preenchidos cumulativamente, ó, atenção, ó, alguns requisitos, como por exemplo que a pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar sobre seu interesse em cooperar para a apuração do ato ilícito. Correto, nosso gabarito é esse aqui, tá? E tem B nosso gabarito. Por quê? Dentre os requisitos lá que são cumulativos para ser proposto ali uma acordo de leniência, há esse requisito, né, da pessoa jurídica ser a primeira a se manifestar para cooperar, beleza? Tá lá, só tá a letra de lei, beleza? Só você ler a lei lá. Então vamos só confirmar aqui. Exige que a pessoa jurídica cesse completamente seu envolvimento na infração
investigada a partir da data da homologação judicial. Errado. É a partir da data da propositura do acordo, ou seja, no momento que é proposto o acordo, a empresa ela deve cessar o seu envolvimento na infração a partir do momento que ela propõe o acordo de leniência, tá? E não a partir da homologação judicial do acordo, não existe isso, beleza? Então, a partir da propositura. Então, a partir do momento que ela propõe um acordo de leniência, ela já não deve estar mais exercendo ali função, né, exercício, né, não deve estar mais envolvida ali na infração. Deve cessar o seu envolvimento. Beleza, não está errado aí. Item D. Exige que os sócios da empresa jurídica identifiquem os demais envolvidos na infração. Forneçam celeres informações e documentos que comprovem o ilícito sob apuração, assim como iniciem o cumprimento de pena privativa de liberdade. Senhores, isso aqui é a chave, que é o estopim, né, para você deduzir que está errado, porque não há previsão na nossa lei acerca aqui do cumprimento de pena privativa de liberdade. Não existe isso como requisito, beleza? Item E. Exige que pessoa jurídica promova um integral ressarcimento ao erário. Senhores, esse aqui, ressarcimento ao erário, ele não configura como um requisito para promoção para proposição de acordo de leniência, não, tá? O ressarcimento que porventura aqui, tá, será integral, né, ao erário, ele vai ser promovido sobre qualquer circunstância, beleza? Então aí já pode deduzir que está errado por causa disso. E que os seus sócios forneçam celeres informações e documentos que comprovem o ilícito sob apuração, assim como iniciem o cumprimento de pena privativa. Ó, novamente aqui, ó, não tem nada a ver, tá? Assim, isso aí é fora de cogitação, como eu mencionei ali no item D, tá? Então nosso gabarito aí, ó, letra B de bola, beleza? Vamos embora, próxima questão, ó. Caso vocês queiram tirar print aí já, ó, vou até botar aqui. Ó, show, tirem print aí, beleza. Vamos lá. Aqui traz todo um contexto, né? Ó. Essas questões aqui, senhores, eu peguei da FGV, tá? A FGV é muito clássica. Ela trabalhar com questões ali que apresentam uma situação, né? E aí o enunciado, né? O comando da questão, ele vai e pergunta para você o que está certo, se a ação ali ela está correta ou está errada, ou alguma informação que pode ser retirada através desse texto, né? Através dessa situação que a banca promoveu. Então vamos ler aqui direitinho. Vamos ver que se compete ali, se é de interesse nosso para resolver a nossa questão, a interpretação, né, desse texto. A sociedade empresária XYZ, com sede no Brasil, praticou durante anos atos contra a administração pública, fraudando mediante ajuste o caráter competitivo de diversos procedimentos licitatórios realizados pelo Estado-alvo. Após a descoberta dos eventos e a demissão dos empresários envolvidos, o novo diretor da entidade buscou, junto à sua equipe técnica, informações sobre a instauração de um potencial processo administrativo para apuração da responsabilidade jurídica na esfera administrativa e civil. Beleza. Nesse cenário, considerando as disposições da lei, é correto afirmar que... Então vamos lá. A comissão designada pela autoridade instauradora deverá concluir o processo no prazo de 90 dias. Errado, senhores, é no prazo de 180, certo? Então já mata aí por isso. Contados da data da publicação no ato que a instituir. E ao final, apresentar relatórios sobre os fatos apurados e eventual responsabilidade da pessoa jurídica, sugerindo de forma motivada as sanções a serem aplicadas. Então tá errado porque o prazo é de 180, tá? Não é de 90. A comissão designada para apuração da responsabilidade da pessoa jurídica, após a conclusão do procedimento administrativo, dará conhecimento à autoridade policial de sua existência. Senhores, é o MP, beleza? Dará conhecimento ao MP de sua existência para apuração de eventuais delitos. Então tá errado aí, certo? O ente público, por meio do seu órgão de representação judicial ou equivalente, poderá requerer as medidas judiciais necessárias para a investigação e o processamento das infrações, salvo a busca e apreensão. Senhores, errado. Inclusive a busca e apreensão, correto? D. Então tá errado. No processo administrativo para apuração de responsabilidade, será concedido à pessoa jurídica, né, prazo de 30 dias para a defesa, contados a partir da intimação. Correto.
Prazo de 30 dias aí a pessoa jurídica vai ter para conceder uma defesa, tá? Contados aí a partir da intimação que ela recebeu, né? Beleza? Então tá correto aí, nosso gabarito entender. Vamos só ver o item F. A comissão poderá cautelarmente suspender, senhores. Já fizemos ali nas questões anteriores. A comissão, senhores, ela não poderá suspender. Ela mesma não pode suspender. Ela pode promover a suspensão. Ela pode solicitar, né, a suspensão. Ela pode propor, beleza? Pedir. Mas ela mesma não poderá, beleza? Então nosso gabarito é entender de dado, tá? Próxima questão, estamos acabando, tá? Vamos embora, para cima, up, mantém. Caso os senhores queiram tirar print aqui, ó, 18º aqui, ó. Show. A chamada lei anticorrupção empresarial, ou simplesmente lei anticorrupção, né, que é a lei federal 12846, prevê que a autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública pode celebrar acordo de leniência, tá? Senhores, eu cometi um equívoco. Eu falei para os senhores anteriormente que é o Ministério Público que vai propor acordo de leniência. E peço perdão. Quem vai propor acordo de leniência não é o Ministério Público, são as autoridades máximas de cada órgão ou entidade, tá? E assim como elas, né, elas também, assim como elas têm a competência de propor acordo de leniência, estas também têm a competência de garantir o julgamento do processo, tá? Administrativo, como a gente viu anteriormente. Então, certo. Pode celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pelas práticas de atos lesivos da administração pública, que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo. Então, fazendo só um adendo aqui, né, fazendo só uma revisão aqui que a gente viu, que precisa colaborar efetivamente com as investigações, né? De acordo com a lei referida, assinale a alternativa incorreta, então ela quer errada, tá? Atenção aí, a respeito do acordo de leniência. Da colaboração deve resultar a obtenção celere de informações e documentos que comprovem o ilícito sob apuração, correto? Não será interrompido o prazo prescricional, não será interrompido o prazo prescricional dos atos ilícitos previstos na lei de anticorrupção, em razão da celebração do acordo de leniência. Errado, tá, senhores? Quando apresenta ali a promoção, quando se tem ali um acordo de leniência, é interrompido o prazo prescricional. Ora, pensa comigo, o Estado está beneficiando aquela empresa, né? Porque o acordo de leniência, como nós vimos anteriormente, como eu já falei no começo, ele é um benefício para aquela empresa jurídica. Então, se a empresa jurídica está sendo beneficiada, se o Estado está concedendo um benefício àquela empresa jurídica, é justo que o Estado também interrompa o prazo de perda do direito de punir dele, né? Porque pensa comigo, eu estou beneficiando aquela pessoa jurídica. Aí vai continuar o prazo prescricional, né? Para quem não sabe, senhores, o prazo prescricional é a perda do direito de punir do Estado, né? Então, nos crimes e nas condutas nas infrações penais ditas como prescritíveis, né, há um prazo específico em que o Estado tem o direito de punir. Então, nada mais justo do que com o acordo de leniência há sim uma interrupção do prazo prescricional. Então, você pode ir pela lógica também, né? Então, nosso gabarito é o item B, beleza? Porque ele será sim interrompido, tá? Só confirmar aqui. Como ele está pedindo a incorreta, né, nosso gabarito é item B. O acordo de leniência não exime, isto é, não desobriga a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano causado, correto? O acordo somente poderá ser celebrado se a pessoa jurídica for a primeira a se manifestar sobre seu interesse em cooperar para a apuração do ato ilícito, correto? É o que a gente viu anteriormente, né, como um dos requisitos. Um dos requisitos para a celebração do acordo é o de que a pessoa jurídica cesse totalmente o seu envolvimento na infração, a partir da sua propositura. Então foi o que eu falei para os senhores. A empresa jurídica ela precisa cessar o seu envolvimento na infração a partir do momento que ela propõe um acordo de leniência, beleza? Não é a partir do momento que ele aceita, não. É a partir do momento que ela propõe um acordo de leniência, tá? Então nosso gabarito é B de bola, certo, senhores? Vamos lá, penúltima questão. Estamos acabando, beleza? Estamos acabando. A respeito do acordo de leniência previsto na lei federal, né, que a gente já viu várias vezes, e alterações, se houver que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e da providência e das outras providências, leia as alternativas a seguir e marque a única dissonante da legislação em questão, ou seja, ele quer aquela que é dissonante, ou seja, aquela que é contrária, aquela que se apresenta contraditória à legislação em questão. Então vamos lá.
O acordo de leniência exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano. Já encontramos a nossa resposta, né, senhores? Porque a gente acabou de ver nesse exato momento que não exime, beleza? Então vamos só ver o resto aqui. O acordo de leniência estipulará as condições necessárias para assegurar a efetividade da colaboração e o resultado útil do processo. Corretíssimo, né? Ele mostrou o conceito do que é o acordo de leniência, né? O significado, né? Que ele vai apresentar condições necessárias para garantir a efetiva colaboração do indivíduo e o resultado útil do processo. É com esse objetivo que tem o acordo de leniência. É garantir ali a colaboração daquele indivíduo, daquela empresa ali que seja a primeira, né, a se manifestar para colaborar, para que seja ali, para que seja obtida informações úteis, né, do processo para se promover uma condenação da empresa, beleza? Uma condenação cada vez mais justa, né? A proposta do acordo de leniência, de leniência somente se tomará pública após a efetivação do respectivo acordo, correto? A não ser que seja no interesse de investigações e do processo administrativo. Então, em regra, senhores, a não ser que seja proposto ali, firmado, né, o acordo, firmado mesmo, o acordo de leniência ele vai ser mantido ali em sigilo, digamos assim, né? Ele só vai se tornar público a partir do momento da efetivação desse acordo. Existe uma exceção, né, que ele poderá se tornar público antes da efetivação, que é no caso ali de investigações ou de processo administrativo, beleza? Então está correto também. D. Não importará em reconhecimento da prática do ato ilícito investigado a proposta de acordo de leniência rejeitada, correto? A celebração do acordo de leniência interrompe o prazo prescricional dos atos ilícitos previstos nessa lei. É o que eu falei para os senhores anteriormente, né? Vai ser interrompido a partir do momento que se propõe o acordo, a partir do momento que é firmado o acordo, a partir do momento da celebração, como está previsto aqui, a partir do momento que o acordo de leniência ele é celebrado, é interrompido o prazo prescricional, beleza? Dos crimes previstos nessa lei. Então eu gabaritei a letra A, tá? Que está errada, beleza? O resto está tudo correto. Por último, senhores, vamos agora para a nossa última questão. Espero que vocês tenham gostado dessa resolução aí. Vamos para cima. Deixa aqui nos comentários aí sugestões aí de novos vídeos, novas leis que vocês querem que eu traga aqui para a gente estar fazendo questões, beleza? Então vamos terminar aqui com a nossa 20ª questão, como prometido aí, valeu? Para cima. Na esfera administrativa, então vamos lá, tá pedindo aqui na esfera administrativa. Conforme determina a Lei 12.846 de 2013 e alterações, se houver, no caso, as sanções aplicadas às pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos atos lesivos previstos nessa lei deverão observar, exceto, então vamos lá. Isso aqui, senhores, dispõe acerca dos critérios, né, do que vai ser levado em consideração, ou seja, alguns requisitos ali, alguns requisitos não, algumas condições que vão ser levadas em consideração para ser realizado o que nós chamamos de dosimetria, né, da pena, beleza? Vamos lá. A gravidade da infração, correto. Como ele fala que exceto, ele quer a alternativa que não condiz a um requisito, a um desses requisitos, beleza? Então vamos lá. E tem a gravidade da infração. A gravidade da infração fala, então não é a gravidade da infração está prevista, então não é a nossa resposta. Vantagem auferida ou pretendida pelo infrator também está previsto lá. A consumação ou não da infração também está previsto. O grau de lesão ou perigo de lesão também está previsto. A situação social do infrator, senhores, atenção, está prevista na nossa lei a situação econômica do infrator, não está prevista a sanção social. Então, por isso, nosso gabarito também tá? Cuidado aí, letra de lei, leia a lei seca, irmão, leia, certo? Então, não se trata de uma situação social, mas sim de uma situação econômica, beleza? Então, nosso gabarito aí da nossa última questão é letra E, beleza? Então, senhores, acabamos aqui com a nossa resolução de questões. Espero que os senhores tenham gostado aí, espero que os senhores tenham feito bom aproveito. Garanto aos senhores que com essas 20 questões aí que nós fizemos, os senhores vão ter um bom aparato, um bom combustível, tá? Sobre a nossa lei de anticorrupção. Espero que os senhores realmente tenham gostado, tenham feito aí um bom aproveito, tá? Sobre essa nossa resolução de questões. Aguardo vocês nas nossas próximas aulas e é isso, vamos pra cima. Deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Não desista, mantém, irmão. Sua hora vai chegar.